Um dia, Jesus foi convidado por um fariseu para jantar na sua casa. Lembrando que fariseus era uma associação de judeus piedosos. Curiosamente, eles se tratavam como companheiros, se organizavam em uma comunidade e compartilhavam refeições em comum. E esse título fariseu vinha de uma palavra hebraica que significava separado ou separatistas. Fato é que Jesus foi à casa desse fariseu para jantar e, chegando lá, se reclinou à mesa, como era o costume. E ao saber que Jesus estava comendo na casa desse fariseu, uma certa mulher daquele lugar, a qual a palavra classifica como uma pecadora. E essa descrição sugere que ela era uma prostituta. Pois bem, essa mulher foi até aquela casa, levando consigo um vaso cheio de um perfume muito raro. E o frasco também era valioso. Era um frasco de alabastro. Então, ela se coloca atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, e começa a molhar seus pés com as suas lágrimas. Depois, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, beija os pés dele e os unge com um perfume que ela havia trazido. E quando o fariseu que havia convidado Jesus, o dono da casa, viu isso, disse a si mesmo: se esse homem fosse realmente um profeta, ele dizia isso a respeito de Jesus, ele saberia que quem está tocando nele é uma pecadora. Agora imagina aquela mulher, aquela prostituta, aos olhos do fariseu. Sendo que naquela época, só o fato de ser uma mulher conversando com o homem já era encarado como estranheza, como podemos ler em João 4, 27. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. E isso aconteceu quando Jesus se encontrou com outra mulher na região de Samaria. Mas voltando ao jantar do fariseu, Jesus diz: Simão, tenho algo a lhe dizer. E ele diz: diz, mestre. E nós podemos ler o que ele disse em Lucas 7, 41 e 42. 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então, ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Então, o fariseu Simão responde assim: eu acho que é aquele a quem foi perdoado a dívida maior. E Jesus disse: você está certo. E nesse momento, Jesus se vira para a mulher e disse para Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Sendo que essa era uma espécie de regra de etiqueta da época, o que um anfitrião costumava fazer ao receber um hóspede em sua casa. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse para a mulher: os seus pecados estão perdoados. Então os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que perdoa pecados? Então Jesus disse para a mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. E olha o que é dito em Isaías 43, 25. Mas eu mesmo sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. E em 1 João 1,19 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar o like, compartilhar o vídeo e comentar também. Muito obrigada
e até um próximo vídeo.